Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante os nossos estudos. Está ficando cada dia mais interessante, não é verdade? A Bíblia é maravilhosa. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que vocês acharem que precisam ouvir tudo que a Bíblia tem para nos ensinar com relação ao comportamento das pessoas, com relação àquilo que o Senhor permitiu que nós soubéssemos para sabermos como agir em várias circunstâncias, em diferentes circunstâncias da vida. Essa daqui é um capítulo que continua falando sobre a vida de Jacó, os problemas que ele teve com Labão e também os problemas com as suas mulheres, com a Leia e com a Raquel. Embora a Raquel seja a favorita de muitos, porque quando se refere a Jacó, a gente fala, Jacó trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7, pelo amor dessa mulher. E nós vamos ver aqui que, aparentemente, o Senhor também tinha uma preferência. E a preferência dele era por Leia e não pela Raquel. Mas, quando ela gerou o filho, que foi o José, nós sabemos que o José vai mudar toda a história de Israel. Vamos lá então. Nesse capítulo, a Raquel estava com inveja da irmã. Por quê? Porque o Senhor abriu a madre da Leia e fechou o dela. E ela começou a ficar muito irritada. E ela chega para o Jacó e diz assim, dá-me filhos, senão eu morro. Tem até uma música famosa que fala, né? Dá-me filhos, senão morro. É muito lindo. É muito linda essa música. E ele fala, o que é isso? Você tá louca? Você acha que eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus que fechou a sua madre? E ele ficou muito irado com ela. E aí você começa a perceber que o comportamento da Raquel não é aquele esperado de uma pessoa que conhece o Senhor. Porque não era com o Jacó que ela tinha que reclamar que ela não tinha filhos, mas com o Senhor, como fez a Leia. Enfim, veja como a Raquel, ela não demonstrava muita fé no Senhor. Você vai ver aqui que ela acreditava em mandrágoras, que ela acreditava em deuses de barro, como ela vai tentar esconder no próximo capítulo. Enfim, a Leia parecia muito mais fiel ao Senhor e muito mais crente do que a Raquel. Então, ao invés disso, de ela pedir filhos para Deus, o que ela vai fazer? Ela vai fazer como a Sara. Ela vai oferecer a sua serva para que Jacó fizesse um filho com ela. Então, ela oferece a serva dela chamada Bila, e o Jacó obedece e faz um filho na Bila, e esse filho vai se chamar Dan. Muita atenção pro Dan, porque esse Dan tem uma historinha muito interessante com relação a ele. Ele vai dar alguns probleminhas para o povo de Israel. A promessa que ele vai receber do Isaac não vai ser tão boa quanto a dos outros. Nós vamos falar muito sobre o Dan ainda, apesar dele ser a menor das tribos, né? E Dan significa julgamento, significa Deus julgou. Amém? Vai guardando isso daí. Também, e fez com que ele tivesse mais um filho com a Bila, com a serva da Raquel, e ele se chamou Naphtali. Naphtali quer dizer minha luta, meu combate. Depois a Leia, então, vendo que ela tinha parado de gerar, aí ela pediu que a serva dela, a Zilpa, também fosse dada para o Jacó, para que o Jacó fizesse filhos com a Zilpa também. Como ela tinha parado de gerar, ela então ofereceu a sua serva Zilpa para que Jacó fizesse filhos com ela. E ela teve um filho que se chamou Gade. Vai vendo que todas as tribos estão se formando. Gade significa sorte, fortuna, porque ela dizia, né? O Senhor me deu sorte. Depois a Zilpa também teve outro filho. Esse filho se chamou Azer, que significa feliz ou abençoado. O versículo 14 vai nos relatar uma coisa muito interessante. Fala que o Rúben, o filho da Raquel, o primeiro filho, ele vai até o campo e ele encontra mandrágoras.
E essas mandrágoras, havia uma crença de que quem comesse as mandrágoras, as mulheres que comiam as mandrágoras, elas engravidavam. E a Raquel pede para Leia, ele oferece, é claro, as mandrágoras para a mãe dele, que era Leia. Mas a Raquel fala, olha, vamos fazer uma coisa, eu troco a minha noite, que elas tinham direito a noites com o marido, eu troco a minha noite, eu alugo Jacó para você, a troco das mandrágoras, porque ela acreditava que com as mandrágoras ela iria engravidar. Não é uma coisa muito estranha? Alguém que conhece o Senhor vai acreditar em mandrágoras do campo? Raquel, faça-me o favor. Para você ver que ela não era exatamente uma mulher que pode-se dizer que tinha total confiança nas coisas do Senhor. Ela era mais apegada com outro tipo de coisas, outros deuses e outras crenças do que exatamente no Senhor. E a Leia topou. Tá bom, então você me empresta o Jacó e fica com as minhas mandrágoras. E adivinha o que aconteceu? Na noite que ela alugou, trocou as mandrágoras pelo Jacó, ela engravidou. Adivinha, né? Ela engravidou e ela tem mais um filho que chama-se Issacar. Sabe o que significa Issacar? Issacar significa homem de aluguel. Prêmio ou recompensa. Porque ela entendeu que o Senhor a recompensou. E a Raquel continuou sem filhos. A Leia tem mais um filho, sexto filho já, pensando, dessa vez o meu marido vai me amar. Olha como essa Leia, ela nunca desistiu de lutar pelo amor do marido. Ela sempre continua ali no pé do Senhor. Não, Senhor, me dá mais um filho, agora ele vai me amar, agora ele vai olhar para mim, agora ele vai me querer, agora ele vai me amar. E essa mulher lutou muito pelo amor do seu marido. Ela era muito fiel ao Senhor, bem mais do que a Raquel, né? E aí ela teve esse filho chamado Zebulon. E Zebulon significa dádiva, significa aquele que habita. Sabe aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? É o Zebulon, aquele que habita. Também Leia teve mais uma filha, dessa vez uma filha, que ela chamou de Diná. Diná significa seu julgamento. Todos os nomes em hebraico, você vai perceber que cada nome tem o seu significado. Nenhum nome é dado por acaso, tudo é um nome relacionado àquilo que eles acreditavam que aquele filho representava na vida deles. O nome carregava um significado muito importante para o povo hebreu. Finalmente, no versículo 22, diz que Deus lembrou-se de Raquel. Apesar da Raquel ter todos esses problemas, ter todos esses defeitos, né? Porque ela foi brigar com o marido porque ela não tinha filhos, acreditou nas mandrágoras ao invés de pedir ao Senhor, e mesmo assim o Senhor se lembrou dela e deu a ela um filho, e ela chamou esse filho de José. José quer dizer Deus acrescenta, Deus multiplica. Vai vendo os nomes e os significados. No versículo 25, então, o Jacó decide que estava na hora de voltar para a terra dele. E ele vai conversar com Labão sobre isso e dizer, olha, me dá minhas mulheres, meus filhos, as coisas que eu conquistei, as coisas que eu trabalhei aqui, e eu quero ir embora para a casa do meu pai. Mas o Labão, ele percebeu o quê? Que ele tinha sido muito abençoado desde que o Jacó tinha chegado lá, porque o Jacó tinha a bênção, concordam? Aí ele começa a inventar uma maneira de segurar o Jacó naquele lugar. Então ele faz um pacto, ele pede que o Jacó estabeleça um salário. Olha, eu vou te pagar um salário, você fica aqui que eu vou te pagar um salário, porque ele percebe que a bênção está sobre o Jacó. Aí o Jacó diz assim, não, vamos fazer um negócio, você não vai me dar nada. Eu vou passar uma vista por todas as ovelhas e as cabras do nosso rebanho, e eu vou ficar só com as que nascerem salpicadas e malhadas entre as cabras e moreno entre os cordeiros. E o Labão falou, nossa, essa tá no papo, porque a maioria das cabras e dos cordeiros deveria ser de uma única cor, não tinha nada malhado, listrado. E ele falou, feito, fechado o negócio fechado.
Então Jacó colocou varas verdes, descascadas de branco, de álamo de aveleira, de castanheira, deixou as listas brancas e essa vara descascada colocou nas pias de água e os rebanhos vinham beber. E todo o rebanho começou a nascer listrado, salpicado e malhado. Que coisa, né? Você pode pensar assim, nossa, será que ele fez uma... Como é que chama mesmo? Uma simpatia? Não tem nada a ver com simpatia. No capítulo 31, nós vamos entender que Deus tinha dado para ele essa visão de que as cabras e os cordeiros iriam nascer do jeito que ele determinasse. E o Labão toda vez tentava mudar, depois nós vamos ver no próximo capítulo, não, agora vai ser as que nascerem assim. E nasciam do jeito que ele deixava para o Jacó que nascessem. Por quê? Porque na verdade o Jacó tinha a promessa, o Jacó tinha a bênção, o Jacó estava sendo dirigido pelo Senhor. No capítulo 31 ele vai falar que Deus deu um sonho para ele e já contou que isso aconteceria, que as cabras e as ovelhas, as cabras e os cordeiros, né, iam nascer salpicados e malhados conforme aquilo que ele tinha feito, determinado, e ele já sabia que assim aconteceria. Então, aconteceu que quando elas nasciam fortes, e nasciam malhadas e fortes, ele punha a vara diante delas, dessas que eram fortes, para que elas procriassem e reproduzissem os bezerros que fossem fortes, certo? E punha para beber bem longe da vara aquele que era fraquinho. Aí os fraquinhos ficavam para o Labão e os fortes ficavam para ele. Isso, como eu vou falar, não era uma simpatia. Isso foi uma orientação, foi aquilo que Deus colocou no coração dele de que aconteceria e realmente acontecia. Nós vamos ver no próximo capítulo como que vai ser a saída dele desse lugar, porque o Labão vai tentar enganá-lo muitas vezes porque queria que ele ficasse, porque sabia que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele e não queria perdê-la. Se você depende da bênção do outro para ter a sua, esquece. Sabe que uma hora ou outra, ou você se coloca debaixo da bênção, ou você vai acabar como Labão. Por quê? Porque não tem como você se dar bem com a bênção do outro. A bênção pode ser sua quando você se colocar debaixo da bênção do Senhor, debaixo do nome de Jesus. Porque hoje a bênção está colocada, e eu falei que cada capítulo aqui eu vou falar de Jesus, a bênção do Senhor está colocada sobre Jesus. E você pode se colocar debaixo da bênção do Senhor. Não viva com a bênção de ninguém. Não fica querendo disputar território nem terreno com ninguém, porque Deus tem bênçãos suficientes para todos nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha entendido essa história das ovelhas e das cabras nascerem malhadas ou não malhadas e tal. Causa muita polêmica, mas é uma coisa simples de entender. O Senhor falou, faz assim que vai dar certo. Ele fez e deu certo. Um abraço, amanhã a gente volta com o capítulo 31, quando Deus vai mandar Jacó voltar para a terra do seu pai. Um abraço e até amanhã. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse capítulo bem interessante, não é mesmo? Um abraço, até amanhã.